Vamos voltar a ser criança mais uma vez, né? Estou te convidando aqui a voltar a ser criança mais uma vez, só que agora eu tenho uma história macabra para te contar. Eu tenho uma história terrível para te contar. Tem uma história assustadora, provavelmente você vai ficar impressionado ou impressionada com essa história que a gente vai te contar aqui, porque eu vou te contar a história que teria originado a Bela Adormecida, né? Então vamos lá. Na semana passada nós contamos aqui a questão da verdadeira história dos três porquinhos. E aí eu fiz um comentário na semana passada dizendo o seguinte: o vídeo está disponível, né? O último vídeo que a gente postou aqui no canal, para você que está chegando agora. Inclusive, para você que está chegando agora, se você se interessa, né, por esse conteúdo e se interessa principalmente por psicanálise e psicologia, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, porque se você se interessa por esse conteúdo, a gente tem informações relevantes para te contar. Hoje eu vou te contar sobre uma história terrível, terrível, e eu não estou exagerando. Quando eu começar a ler a história, você vai perceber o quão terrível é essa história, mas a gente vai trazer também uma análise sócio-histórica e aí algumas análises psicanalíticas e por aí vai. Mas dizia eu que na semana passada, quando eu estava contando a história dos três porquinhos, a verdadeira história, né, e a gente estava fazendo análise e tal, eu percebi que essa história, que se eu não me engano estava datada do ano de 1897, se eu não me engano, 1890, alguma coisa assim. Pela estrutura da história, eu falei logo, ó, essa história não me parece realmente ter sido originada neste período, né? Já era uma história que era contada antes disso, justamente por causa de uma configuração sócio-histórica que eu percebi que era um pouco incongruente com a questão da época. Aqui a gente vai contar, existem na verdade três versões que são consideradas como versões as mais antigas, né, da Bela Adormecida. Esta daqui seria a mais antiga, que é contada na Itália, tá? E foi registrada por um rapaz chamado Basile. E esta daqui teria originado posteriormente a história que seria registrada, se não me engano, pelos irmãos Grimm. Eu vou trazer em um outro momento essa outra história da Bela Adormecida, que é a mais próxima que você conhece pela versão da Disney, é a que mais se aproxima. Mas mesmo assim ainda existe muita diferença. Nessa história de hoje aqui, o nome dela original é Sol, Lua e Thalia. Sol, Lua e Thalia. E esta história seria a primeira versão da Bela Adormecida, que é uma versão aterrorizante. E ela está datada do ano de 1634, olha isso. 1634, Basile faz esse registro de uma história que já era contada, já era popularizada através da tradição oral. Então, eu vou começar a contar agora a história, depois a gente passa para a análise sócio-histórica e depois a gente passa para as análises psicanalíticas. Se você veio aqui só para ouvir a história verdadeira, né, da Bela Adormecida, quando terminar, né, você pode partir para outro vídeo. Mas é interessante que você continue, porque você vai ter mais entendimento sobre essa história daqui, tá? Então vamos lá, começar a contar agora. O nome da história é Sol, Lua e Thalia. Era contada na Itália, foi registrada no ano de 1634 e a história que teria originado a Bela Adormecida definitivamente é uma história aterrorizante. Então vamos lá. Certa vez, viveu um grande lorde que foi abençoado com o nascimento de uma bela filhinha, a quem nomeou de Thalia. Ele chamou sábios e astrólogos para predizer o que o destino reservava para a menina. E depois que esses homens consultaram e formaram o horóscopo dela, disseram-lhe que Thalia seria colocada em grande perigo por uma farpa de linho. O Lorde então decretou que nenhum linho ou qualquer tipo de corda entraria em sua casa. Ele pensou que, ao fazer isso, protegeria sua filha do seu destino. Vai prestando atenção. Um dia, Thalia, que já havia se tornado uma bela jovem, estava olhando pela janela quando viu uma velha mulher por perto, girando uma roca. A moça ficou tão curiosa com o instrumento, pois nunca vira um, que convocou a velha para parar seus afazeres e deixá-la ver o aparelho. Thalia implorou para poder esticar o linho, mas tão logo o fez, uma farpa entrou debaixo de sua unha
e ela caiu no chão, morta. Assim que a mulher assustada viu o que aconteceu, correu rapidamente para fora de casa. Quando o infeliz pai ouviu essa série de eventos desastrosos, ficou devastado. Ele vestiu o corpo de Thalia com as roupas mais bonitas que ela possuía e a repousou em um estrado coberto de brocado. Sem conseguir suportar o pensamento de enterrar a filha, mandou colocar o trono na sala placiana de uma de suas propriedades rurais e então abandonou a construção para sempre. Depois de algum tempo, um rei estava caçando na floresta próxima à propriedade quando seu falcão escapou e voou janela adentro do palácio. O pássaro não retornou ao dono ao ser chamado. Então o rei mandou um servo bater na porta daquele lugar, pretendendo pedir que devolvesse a ave. Como não houve nenhuma resposta e a casa estava bem trancada, o jovem rei disse aos seus servos que ele mesmo escalaria a parede e entraria pela janela para recuperar o seu animal. Ao fazer isso, vagou pelo palácio, cômodo por cômodo, mas não achou nada e nem ninguém. Agora presta atenção nessa parte aqui. Por fim, chegou a um largo e lindo quarto de desenho, onde encontrou uma encantadora garota que parecia estar dormindo. Ele a chamou, mas ela não despertou. Enquanto olhava para a jovem e tentava acordá-la, ela lhe pareceu tão incrivelmente adorável que ele não pôde evitar desejá-la e começou a se sentir aquecido por aquele desejo. O rei a pegou em seus braços e a levou para a cama, depositando na jovem os frutos do amor. Você entendeu o que foi que aconteceu aqui, né? Deixando-a lá, abandonou o palácio e voltou para a sua própria cidade, onde assuntos urgentes não o deixavam pensar no incidente por um longo tempo. Mas Thalia, que não estava morta, e sim meramente inconsciente, ficou grávida, e depois de 9 meses deu à luz a gêmeos, o mais belo menino e a mais bela menina que já nasceram. Fadas bondosas fizeram o parto e colocaram as 2 crianças para mamarem nos seios da mãe. Um dia, um dos bebês, não conseguindo encontrar o mamilo da mãe, começou a sugar-lhe o dedo. Ele chupou com tanta força que tirou a farpa e Thalia acordou como de um sonho. Quando viu os bebês, não sabia o que havia acontecido e como eles chegaram até ela, mas os abraçou com amor e os deu de mamar até que eles estivessem satisfeitos. Ela nomeou seus filhos de Sol e Lua. As fadas bondosas continuaram a ajudá-la, provendo-a com comida e bebida que apareciam como que servidas por criados invisíveis. O rei, por fim, o rei é aquele camarada que, enfim, que encontrou essa moça, entre aspas, morta, né, e fez o que fez. O rei, por fim, lembrou-se de Thalia e pensou consigo mesmo que iria ao palácio na floresta, para ver se a adorável moça ainda estava dormindo lá. Dizendo que iria caçar, viajou até a propriedade e ficou extremamente alegre ao encontrar a jovem acordada com 2 lindas crianças. Revelou a Thalia quem ele era e o que tinha acontecido, e como ela se tornou uma mãe sem saber. Enquanto eles conversavam, ambos perceberam que estavam formando uma conexão de amizade e amor. E depois de alguns dias, quando finalmente chegou o momento do jovem rei ir embora, ele prometeu que retornaria para ela e a levaria para o seu reino. Em seu caminho de volta para casa,
percebeu que estava desesperadamente apaixonado por Thalia e por seus 2 filhos, e mal podia dormir pensando neles. Quando ele dormia, chamava o nome deles em sonho. Porém, o rei já tinha uma esposa, ou seja, esse cara era casado, que começou a desconfiar depois que seu marido não voltou por vários dias da caçada e o ouviu chamar nomes estranhos em seus sonhos. Tomada pela raiva e ciúmes, ela convocou o secretário real e disse: Você está entre a cruz e a espada, meu jovem. Se trair seu rei e me disser quem é a sua amante, eu o darei riquezas além da sua imaginação. Porém, se não me disser, sua vida não valerá nada, porque mandarei matá-lo. O secretário estava cheio de medo, mas no fim ele valorizava mais a vida do que a honra, e disse à rainha o que o rei havia lhe confiado. A rainha, quando ouviu tudo isso, enviou o secretário até Thalia com uma suposta mensagem do rei, dizendo: Me envie as crianças agora, pois sinto falta delas e quero vê-las. Thalia, cheia de alegria ao perceber que seu amante amava tanto os filhos, obedeceu ao chamado e enviou os pequenos de volta com um funcionário real. A rainha, odiando as crianças ainda mais depois que viu o quão belas eram, os levou até a cozinha e ordenou ao cozinheiro que os matasse e preparasse um delicioso prato com seus restos mortais para o jantar do rei. O cozinheiro ficou horrorizado com a sugestão e, apesar de ter concordado em fazê-lo, secretamente levou as crianças até sua esposa e pediu que os escondesse. Então, ele matou 2 cordeiros recém-nascidos e escondeu a carne em 100 diferentes pratos. Quando o rei chegou à mesa do jantar, a rainha pediu com grande prazer que os pratos fossem servidos ao seu marido. Enquanto ele comia com evidente contentamento, a alegria dela não tinha limites. E ela continuou incentivando a comer mais, dizendo assim: Você está comendo o que é seu. Depois que ela havia dito isso várias vezes, o rei começou a ficar irritado com a esposa, sem entender a insinuação. E finalmente disse furioso: Eu sei bem que o que estou comendo é meu. Isso porque você não trouxe consigo nada para esta casa. E ele se levantou e se retirou, ficando por vários dias em uma vila próxima para superar a raiva. Nesse meio tempo, a rainha mandou o secretário buscar Thalia, enviando a falsa mensagem do rei, em que ele alegava o quanto desejava sua presença e não suportava mais aquela separação. Thalia obedeceu com prazer, e ela mesma desejava muito estar com o seu senhor, que era tão amável e gentil, que inclusive, aí é parênteses meu, era o cara que tinha assediado ela, né? Mas imagine o horror da jovem quando foi levada à rainha, cuja face queimava com ódio extremo. A rainha lhe disse: Bem-vinda, madame. É você a vagabunda lascívia que se engraçou com meu marido? É você a vadia cruel que tem se aproveitado dele e me dado náuseas? Prepare-se para ir ao purgatório, onde pagará pela dor que me causou. Thalia tentou argumentar, contando tudo o que havia acontecido entre eles, que ela havia se tornado amante do rei enquanto dormia, mas a rainha simplesmente riu sem acreditar e ordenou que uma enorme fogueira fosse acesa no pátio do palácio, onde pudessem jogar Thalia. Thalia, tentando ganhar tempo, ajoelhou-se na frente da rainha e pediu como último desejo que lhe fosse permitido tirar as suas roupas finas antes de ser jogada ao fogo. A rainha não sentiu pena alguma da moça, mas havia notado que o vestido de Thalia era muito lindo, incrustado de joias, então a permitiu se despir, pensando em manter aqueles trajes para si após matá-la. Thalia começou muito vagarosamente a tirar suas roupas. Enquanto removia cada peça, gritou, e lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto pensava nos horrores que teria que enfrentar.
A cada peça de roupa, seus gritos se tornavam mais altos e comoventes. O rei estava acabando de retornar ao castelo quando escutou os lamentos. Seguindo o som, encontrou a rainha e a chorosa Thalia, que já havia removido quase toda a sua roupa, com exceção dos seus trajes íntimos. Ele exigiu uma explicação, e a rainha respondeu que ele havia comido os próprios filhos sem saber, e que a sua manta estava para ser queimada na fogueira como prostituta. Olha isso. Quando o infeliz rei ouviu o que havia se passado, foi possuído pela aflição, chorando. Como eu poderia ter comido os meus próprios lindos bebês? Por que as minhas próprias veias não gritaram em reconhecimento? Sua mulher venenosa e maligna, como você pôde fazer algo tão horrível? Dizendo isso, o rei se assegurou de que a própria rainha fosse jogada à fogueira, que foi preparada para a inocente Thalia, e ordenou que queimassem seu secretário também, por ter participado desse plano tão perverso. O último a ser queimado seria o cozinheiro, que o rei acreditava ter aceitado matar os seus filhos. Mas, ao ser arrastado à frente, o pobre homem protestou, gritando: "Não retribua minha fidelidade com essa punição horrível, Sua Majestade. Eu salvei seus filhos. Eles não estão mortos, pois os escondi com minha esposa." O rei foi tomado por uma alegria e respondeu: "Se o que diz é verdade, você será recompensado como nenhum homem foi recompensado um dia." O cozinheiro então chamou sua esposa e pediu que trouxe consigo Sol e Lua para o rei. Sol e Lua é o nome dos filhos, né? Que, ao vê-los, os cobriu de beijos e carinhos. Ele não conseguia parar de beijar e abraçar seus filhos e a mãe deles, aconchegando-os em seus braços. O rei deu ao cozinheiro uma rica recompensa e o tornou cavalheiro. E, é claro, casou-se com Thalia, que viveu uma vida longa e feliz com seu marido e seus filhos, sempre lembrando bem que a pessoa que é favorecida pela fortuna tem boa sorte, mesmo quando está dormindo. Então a gente vai iniciar falando sobre... Eu vou trazer uma análise sócio-histórica só para a gente entender, né, como é que a civilização tem mudado, como é que as pessoas têm modificado a sua subjetividade. E eu vou começar das questões mais simples. Por exemplo, a questão do secretário, né? Quando ele foi convidado pela rainha para ficar entre a cruz e a espada, no caso, trair o rei, ou falar a verdade para ela, quer dizer, trair o rei falando a verdade para ela, ou então morrer, né? E aí a história deixa claro aqui, por exemplo, que ele valorizava mais a sua vida do que a honra. E, paradoxalmente, ele morreu, né? Justamente valorizando a vida, ele tomou a decisão errada. E no caso, o cozinheiro acabou valorizando mais a honra e foi o cara que não morreu e se tornou cavaleiro e foi recompensado, né? Então esse é o primeiro ponto aqui que a gente vai tentar entender, porque nesse período aqui era muito período de guerra, né? Você vai acompanhar, inclusive, em 1600, tinha uma transição aí do regime feudalista, né, para o regime capitalista, uma transição da Idade Média, e nessa transição da Idade Média, por exemplo, para o período moderno, você tinha ali um marco, que foi um evento que é um marco, que é a invasão dos turcos, né, em Constantinopla. Então você tinha diversos períodos de guerras, né, várias guerras ali, de forma que os homens, eles costumavam mais prezar pela sua honra, né? Então aqui tem uma mensagem implícita que é basicamente o seguinte: preze pela sua honra, que você ganhará a vida e você ganhará riquezas e tudo mais. E lembrando que naquele período, né, a riqueza, por exemplo, né, você tem um sistema feudalista onde você, se fosse rico, você tinha sangue azul. E se você não fosse rico, você servia aos senhores feudais. De forma que você não tinha mecanismos na sociedade para se transformar em uma pessoa rica, para acumular riqueza. Você estava condenado. E as pessoas vão dizer que essas explicações elas eram muito teocêntricas. Então as pessoas iam dizer naquele período que Deus não quis que você fosse um senhor feudal. Então Deus não quis que você tivesse sangue azul, né? Então você vai ter que viver essa vida para sempre. Neste caso daqui você tem uma bela recompensa de um cozinheiro que se transformou no cavaleiro, né?
Então, a primeira avaliação que a gente quer fazer aqui sociohistórica é dessas mensagens implícitas aqui. Mas tem questões interessantíssimas aqui e tem questões muito graves que eu vou ter muito cuidado para falar, justamente porque o YouTube pode pensar que a gente está falando sobre algumas questões que não é exatamente sobre isso que a gente quer tratar. Acho que você já entendeu como é que eu devo ser delicado aqui, né? Então, essa história, eu tenho certeza que é uma história muito diferente do que você conhece da Bela Adormecida. Essa história originou a Bela Adormecida, ela foi se transformando, né, com o passar dos anos. Continuou sendo transmitida a partir da tradição oral, mas em um outro período, já 1897, se eu não me engano, alguma coisa assim, aí tem a questão da Bela Adormecida mesmo, que é a que se aproxima mais com a questão da Disney. Mas a gente vai focar basicamente nessa história daqui que você ouviu, e a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Quando a filha nasce, que no caso é a Thalia, né? O Lorde, que era o pai dela, acabou chamando aqui, a história vai dizer, ele acabou chamando sábios, astrólogos, para predizer aí o destino que reservava para a filha, né? Então, a primeira coisa que a gente quer chamar a atenção é a aproximação deste período com as questões místicas e a guerra da Igreja Católica, né, frente a essas percepções que eram divergentes e várias delas eram místicas, né, como magias e por aí vai. E me chama a atenção aqui porque, no caso da rainha, ela quer queimar a Thalia na fogueira, algo que se fazia muito na Idade Média, porque ela teria ali na cabeça dela, né, na imaginação dela, na fantasia dela, teria se comportado como uma prostituta. Então, queima na fogueira. E aí você vê uma percepção que se aproxima muito com a percepção da Idade Média da Igreja Católica. Porém, em contrapartida, logo no início, o Lorde chama sábios, né, e astrólogos para tentar predizer o futuro da filha. E a gente já vê mais ou menos essa guerra religiosa, né, esse conflito, por exemplo, entre percepções sobre o funcionamento do universo, né, questões transcendentais, digamos assim. E esse sincretismo religioso, pelo menos aqui no Brasil, ele foi extremamente intensificado pela quantidade de pessoas, né, com percepções diferentes que chegaram aqui no Brasil e que ajudaram a formatar, por exemplo, essa configuração de sociedade, né? Então, a gente tem aqui o sincretismo religioso, mas a gente encontra o sincretismo aqui já desde esse período. Agora, tem uma questão psicanalítica que é interessante a gente comentar, que é o seguinte, quando o Lorde, por exemplo, no caso, os sábios, né, esses homens, eles consultaram e formaram o horóscopo dela, a história vai dizer que eles disseram que Thalia seria colocada em grande perigo por uma farpa de linho. Vamos entender isso aqui do ponto de vista psicanalítico, porque o que acontece aqui é interessantíssimo e talvez tenha passado desapercebido para você. O Lorde ele decreta que nenhum linho ou qualquer tipo de corda entraria na casa, quase como se ele estivesse querendo interromper o destino. O destino está traçado, mas ele quer interromper o destino. Vai formatando isso na sua cabeça para você entender aqui uma questão simbólica que dá para a gente avaliar de forma psicanalítica aqui, né? Então, ele pensou que, ao fazer isso, ele protegeria a sua filha do seu destino. No caso, ela chega a furar o dedo. Quando ela cresce, ela fura o dedo, porque ela viu uma roca, né? E a roca era um aparelho, como se fosse um aparelho para costura, né? Só que muito arcaico, diga-se de passagem. Que ajudava também a fazer tricô e por aí vai. Então, você tem aí ela furando o dedo, mesmo que o pai tenha tentado impedir esse destino. E quando você fura o dedo, o que é que acontece, né? Quando você fura o dedo, né, sangra, né? Quando você fura qualquer parte do seu corpo, sangra, né? Este sangramento, para mim, é muito simbólico. É como se o pai estivesse impedindo ela a sangrar. Então, vamos analisar isso psicanaliticamente falando, porque a gente vê essa configuração das famílias ainda hoje. E parece que com o passar dos tempos, isso tem se intensificado mais. Ou você nunca ouviu nenhum pai falar basicamente o seguinte, ó, eu passei por isso e não quero que meu filho passe. Né? De um ponto de vista simbólico, a gente poderia interpretar que seria basicamente o Lorde, que é o pai de Thalia, dizendo, eu não quero que ela sangre, né? A partir do momento que eu não quero que meu filho sangre, e é óbvio que sim, a gente que é pai, a gente vai, de certa forma, facilitar o caminho do filho, mas isso tem uma certa medida. Porque impedir que o filho sangre impedir que o filho amadureça, né? A história é muito clara que diz que ela vai sangrar, ela vai espetar o dedo, ela vai correr grande perigo à medida em que ela for crescendo. Mas, ora, quando a criança, né, ela vai crescendo e ela se torna adolescente, e daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão de adolescente aqui, porque tem uma questão bem interessante aqui para a gente comentar.
Mas quando se torna adolescente, à medida que vai crescendo, por exemplo, não tem como o pai impedir que o filho sangre, porque em algum momento ele vai sangrar, nem que seja no sentido simbólico, ele vai sangrar, ele vai sofrer na vida, né? Este sofrimento muitas vezes representa essa passagem da infância para a fase adulta. E é agora que eu quero falar sobre essa questão da adolescência, porque eu acho que combina muito com isso aqui, que seria basicamente o seguinte: eu não sei se você sabe, mas a adolescência ela não existe, né? A adolescência é uma construção social. Eu falei, inclusive, até no vídeo passado, quando a gente estava conversando sobre os três porquinhos, eu falei que a infância não existia. A infância foi trabalhada, foi construída deliberadamente. Aí eu citei livros como Michel Foucault, citei Philippe Arrier, né? Citei Elisabeth Badinter com o mito do amor materno e tal. Então você tem vários livros que nos fazem entender que a infância ela não existia. O que existiam eram crianças, mas eram tratadas como mini adultos. Depois tem a constituição da infância e qual é o propósito principal do estabelecimento da adolescência? A adolescência vem como uma forma, a grosso modo, tá? Porque essas questões são multifatoriais, mas a grosso modo a adolescência vem com a intenção de fazer com que a pessoa se prepare por mais tempo para gerar ainda mais riqueza para o Estado. Então, quando você tem a criança, por exemplo, não sendo mais tratada como um mini adulto, mas como uma criança, que é a introdução do conceito de infância, e a importância da criança, por exemplo, estudar, aí vem toda essa perspectiva de escolarização, que é para preparar a criança para responder aos interesses comerciais do Estado, né, aos interesses financeiros do Estado. E aí, neste sentido daí, você tem também a adolescência como uma ampliação dessa fase, e esta ampliação dessa fase é justamente também para responder aos interesses do Estado, de forma que a gente não enxerga hoje o adolescente como um adulto. E tratando ele como adolescente, eu tenho a impressão até que ponto a gente até hoje não tenha conseguido equalizar isso aí, porque talvez nós estejamos tratando adolescentes, retardando, no caso, essa questão da adolescência, e isso está impedindo a questão do progresso da maturidade. Do ponto de vista antropológico, você tem várias civilizações e vários grupos sociais que entendem, por exemplo, já a fase adulta, no caso da menina, a partir da menarca, que é a primeira menstruação, e a partir do homem, a partir do homem também nesse período, né, mais ou menos 13 anos e tal. Tanto é que existem algumas, eu falei no sentido antropológico, né, que eu estou avaliando aqui outras civilizações, por exemplo. Existem rituais, né, que quando um garoto completa mais ou menos 13 anos, né, ele é jogado numa floresta. Rituais indígenas, por exemplo, ele é solto numa floresta, muito distante de casa, e se ele conseguir voltar para a tribo, então ele é aceito na tribo porque ele se transformou, ele provou que se transformou em adulto. Então, antropologicamente falando, a gente já tem vários rituais que nos fazem entender que o mundo sempre entendeu que esta fase de 12, 13, 14 anos já era o início da fase adulta, tá? Estou falando sobre isso aqui porque em alguns contos da Bela Adormecida você vai ver que ela fura esse dedo dela quando ela tem mais ou menos 15 anos. Aí eu volto a dizer, quando você fura, você sangra, né? E esta menina daqui, esse sangramento, ele pode representar a relação da mulher com o próprio sangramento. Que eu não sei se você já percebeu, mas a mulher, ela sangra demasiadamente, né? A mulher tem a questão da menarca e, posteriormente, mês a mês, tem a questão da menstruação, mas também tem a questão da primeira vez do contato sexual, que várias delas sangram também, né? Então, assim, essa relação da mulher com o sangue simboliza aqui, uma das formas de interpretar é essa, simboliza a questão da passagem justamente da fase da infância para a fase adulta. Lembrando que aqui a gente não tinha necessariamente a infância construída, porque a gente está falando de um conto de 1634, mas como ela era criada aqui, por exemplo, por uma família muito abastada, tanto é que era um lord, né? Então a criação dela, obviamente, era diferente. E isso é uma questão interessante, que é o seguinte: as mulheres eram criadas aqui justamente para serem donas de casa, mães de família, e quando o pai tenta impedir que ela entre em contato, por exemplo, com farpas de linho, é como se ele estivesse dizendo: eu estou impedindo que a minha filha se prepare para sair daqui, da minha jurisdição, né? E aí a gente pode pensar na síndrome do ninho vazio que vários pais sentem quando o filho tem que ir embora para alcançar, né, alçar voos que estejam longe da família, inclusive até dentro de um novo casamento, por exemplo, né? A pessoa vai se casar e vai sair de casa. Tem pais que passam por períodos bem complicados nesse sentido.
Então, neste caso daqui, a questão do pai ter medo dela sangrar pode representar simbolicamente o medo de crescer. A gente tem uma problemática que está no Conto de Fadas de 1634, mas é extremamente contemporâneo, né? Isso é pós-moderno, ainda continua sendo. Agora tem uma questão aqui que talvez tenha passado também desapercebido, que eu queria discutir, porque eu acho que isso é importante para o contexto sócio-histórico, que é a questão do pai não conseguir enterrar a própria filha, né? E ele não só enterra, como ele também abandona a propriedade, ele foge. Aí tem a gente pode ver, por exemplo, um conflito muito grande. Isso é um conflito do pai, que o pai está vivendo aqui, justamente porque o pai, quem começou essa história, na verdade, quem intensificou essa história da importância de enterrarem, da família mesmo enterrar os mortos, né? Da família enterrar os seus parentes que são falecidos, e da importância disso, e causou inclusive até um certo medo que teria gerado inclusive até vários filmes de streaming que a gente vê hoje, né? Teria sido a Igreja Católica, que acabou, de certa forma, trazendo a importância, popularizando essa importância da família se organizar para enterrar o seu ente querido, e de forma católica, né? Ter um enterro católico ali com funeral, com o padre, tal, tal, tal. Só que nesse período aqui de 1634, o que acontece é que existia muita lepra. Tanto é que existiam leprosários nesse período. E várias pessoas morreram, inúmeras pessoas morreram de lepra, e começou a surgir um conflito no ser humano, porque essas pessoas morriam de lepra, mas a família não podia enterrar. Isso gerou um peso na consciência do ponto de vista inconsciente, de forma que começou a se espalhar, por exemplo, na Europa, algumas lendas, né? Essas lendas medievais, essas lendas desse período aí, falavam sobre mortos que voltavam para atormentar a sua família e amaldiçoavam a sua família, justamente porque eles não teriam cumprido o que a Igreja Católica pedia, que era basicamente organizar o enterro que fosse católico, né? Então isso gera uma certa neurose nas pessoas, de forma que isso, a Jorge Romero vai trabalhar isso em 1968, né, com o lançamento do filme A Noite dos Mortos-Vivos, e era um filme em preto e branco, quando já se fazia filme colorido, um filme de baixo orçamento, mas isso, de certa forma, pode ser entendido como a explicação do porquê que aquele filme fez tanto sucesso. Porque justamente isso, de uma forma quase arquetípica, né, a gente tem uma certa herança da Idade Média, né, dessa questão de sentir peso na consciência por não enterrar ou não conceder um enterro digno para a pessoa que morreu e tal. Isso surge basicamente nesse período e a gente vê este conflito aqui nesse conto. É por isso que eu gosto de estudar lendas urbanas. Eu comentei no vídeo passado que eu tenho canais que falam sobre lendas urbanas, inclusive aqui de Pernambuco. Eu vou deixar o link aqui abaixo se você se interessa, porque essas lendas urbanas, elas falam sobre a subjetividade do ser humano, não só são apenas lendas. São a manifestação inconsciente, são projeções do inconsciente coletivo, são indicativos de como se dá a subjetividade de um determinado grupo social. E por aí vai. Por isso que eu gosto de estudar essas lendas, essa relação do ser humano com o medo e por aí vai. Aqui a gente tem muito, né, essa questão Só uma curiosidadezinha aqui, depois, com o advento do espiritismo, por exemplo, você tem aí na Europa um movimento que vai trazer a compreensão de que os mortos poderiam voltar, né, de suas tumbas e por aí vai. Os mortos poderiam voltar do cemitério, por exemplo, em forma de espírito, né? Essa subjetivação, ela só foi consolidada depois do advento do espiritismo. Mas antes disso, isso era um negócio tão sério da família enterrar, por exemplo, seus mortos, que as famílias mais ricas elas tinham catacumbas embaixo das suas casas, né? Tem um conto muito famoso do Edgar Allan Poe que se chama O Barril de Amontilhado, que fala exatamente sobre isso, quando o cara conduz o outro para uma catacumba dizendo que tem um prêmio para ele lá, alguma coisa assim, e acaba acontecendo um emparedamento. Enfim, percebi que eu soltei spoiler, mas é um conto interessantíssimo mesmo assim. Agora, uma questão muito mais séria que a gente quer falar aqui é o seguinte: aqui é um conto que tem um assédio, né? Eu estou falando assédio no mínimo, tá? Porque o YouTube pode captar algumas palavras que a gente fala e pode entender outra coisa que a gente está propagando, incentivando alguma coisa aqui. Eu não quero que isso aconteça. Mas se você prestou atenção no conto que a gente relatou agora, um negócio muito pesado, porque a Thalia estava dormindo
e um rei acaba encontrando ela, e esse cara era casado, e este cara acaba possuindo uma mulher que estava morta, né? Ele chama o nome dela várias vezes, ela não acorda, e mesmo que não tivesse morta, né? Mesmo que estivesse dormindo, mas assim, isso é um assédio, né? E tem uma questão que depois você vai perceber que o conto normaliza isso, né? Isso é mais aterrorizante, porque naquele período era muito comum o assédio acontecer. Não só isso, como também a função das mulheres, como eu falei que as mulheres eram preparadas para o casamento, a função das mulheres era basicamente encontrar um homem para casar. E nessa perspectiva, você tem várias mulheres naquele período se apaixonando por homens que teriam assediado elas. Então, isso era uma coisa normalizada e as mulheres se apaixonavam facilmente por esses homens, tá? Então, isso que a gente viu aqui, naquele período, era uma coisa normal. E imagine você que isso era um conto que era contada também para crianças, para adolescentes e por aí vai. E eu imagino, não é difícil imaginar que, por causa do final desse conto, que os dois acabam se casando, isso deve ter povoado aí, né, a fantasia de algumas mulheres e tal. Porque era uma coisa normal, era uma prática absolutamente normal. Desse ponto de vista, a gente consegue perceber o quanto que a gente está avançando, né? Uma questão que eu lembrei agora, que foi quando o pai, por exemplo, da Thalia, que é o Lorde, ele percebe que a filha não mais vai acordar, acreditou que a filha tivesse morta, ele vai embora e abandona a filha lá. Tem um conflito também aí no seguinte sentido, não é só com relação ao enterro, mas é com relação ao dote. Porque as mulheres naquele período, quando elas iam casar, por exemplo, eu sou de uma família, né, da Idade Média, eu sou um lorde, eu tive uma filha. Quando minha filha ia casar, eu tinha que fornecer parte da minha riqueza para a família do noivo, né? Isso chamava dote. De forma que era um interesse comercial que existia por trás, tá? Então, o pai, por exemplo, ele escolhia com quem a filha ia casar, porque de certa forma ele pagava, né? Ele dava o dote, ele pagava, ele tirava parte da sua riqueza para fornecer para aquela família, para que aquela família aceitasse receber aquela menina, né? Então as meninas eram vistas como, de certa forma, um fardo, assim, não era motivo de se alegrar. Neste conto da Bela Adormecida, a gente sempre vê a alegria do pai, o cuidado do pai para com a filha, mas ao mesmo tempo, quando a filha morre, ele acaba se afastando, que é um movimento simbolicamente que a gente poderia dizer como um alívio, né? É um estado de negação, um mecanismo de defesa ali, que tipo assim, vamos fingir que ela nunca existiu, porque pelo menos também a gente se livra desse dote. Isso é uma das formas de você interpretar, que eu sei que é polêmico, mas a gente não pode desconsiderar esse contexto sócio-histórico também. E do ponto de vista psicanalítico, a gente pode falar que a gênese da sexualidade feminina se configura também num conflito. Quando a gente está falando de sexualidade, eu estou percebendo, por exemplo, pelos números do YouTube, que tem chegado muita gente nova. Por exemplo, no vídeo passado, né, na questão dos três porquinhos, chegou muita gente nova se inscrevendo aqui no canal. E provavelmente, quando a gente fala de sexualidade em Freud, talvez as pessoas pensem de uma forma diferente, tá? Mas lembrando que eu estou falando estritamente sobre a psicanálise aqui. Então, do ponto de vista psicanalítico, a gênese da sexualidade feminina, a gente pode entender que se dá a partir de um conflito, que é ela competir com a bruxa da mãe, tá? Para conquistar o amor do pai. Então, ela precisa superar a mãe, ela tem que guerrear, aí surge um sentimento de ambivalência para conseguir conquistar o amor do pai. Aqui nesse conto tem uma questão interessantíssima, que é o seguinte, que é muito conveniente, inclusive, para o patriarcado. Porque essa menina, por exemplo, ela não precisou fazer nada demais para que o pai apresentasse o amor que tinha por ela. Então, isso daí representa, por isso que eu acho que esses contos eles se popularizam, porque eles falam simbolicamente com o inconsciente das pessoas. Isso aqui representa que ela não teve que fazer, basicamente, pelo menos a história não relata isso, que ela teve que fazer nenhum esforço para ser amada pelo pai. Isso seria o ápice, né? Seria o ápice aí digamos assim, da realização do ponto de vista da sexualidade em Freud, né? Da realização feminina. Não precisar necessariamente fazer absolutamente nada para ser vista como uma pessoa amada. A mesma coisa acontece quando o rei encontra ela, porque ela está completamente numa situação, numa posição passiva.
Então, mesmo ela passiva, a história vai dizer que ele desejou aquela mulher, sem ela emitir nenhum som, sem ela olhar para ele, sem ela se mover. Ele sentiu desejo por ela, e isso fala também sobre o quanto, por exemplo, que aconteceu um certo deslocamento, né, afetivo do pai dela para com este rei. Por isso, inclusive, ela se apaixona, porque o movimento do rei foi o mesmo movimento do pai. Só bastou a filha nascer, ela não precisou competir com a mãe, a história não fala sobre essa competição, naturalmente ela foi amada pelo pai. Então ela era passiva enquanto criança e foi amada pelo pai dessa mesma forma. Ao passo que, quando o rei encontra ela, ela também ainda se encontra numa posição passiva, e quando ela se acorda, o pai não é mais citado nessa história. Depois que ele sai, né, depois que ele abandona ela lá, ele não é mais citado na história. Então, houve, ao que me parece, um certo deslocamento aí, que isso, simbolicamente falando, e do ponto de vista inconsciente, fala muito com relação ao que parece existir como um desejo pleno do ponto de vista da sexualidade na psicanálise em Freud. Que seria, eu não preciso fazer absolutamente nada para ser amada, né? Então, isso me fala sobre uma certa fantasia que é muito prazerosa, psiquicamente falando, para toda mulher. Isso é uma coisa bem polêmica, eu tenho consciência disso, mas a gente está falando isso do ponto de vista psicanalítico, e aí a sexualidade expandida, né, em Freud, né? Não apenas, e a gente está falando de complexo de Édipo e por aí vai. Uma outra questão que eu quero finalizar aqui, que eu acho que é muito interessante para as mulheres ouvirem, e para os homens também, que serve para a gente repensar, é o seguinte. Esta mulher, ela foi muito passiva na história. Ao passo que a esposa do rei foi muito ativa na história. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Porque me parece muito que os homens, eles não lidam bem com mulheres que são ativas. Eles se sentem completamente atraídos, inconscientemente, inclusive, atraídos por mulheres que se apresentam de forma muito passiva. Quando eu estou falando passividade, eu estou falando de uma passividade plena. Não estou falando da passividade no seguinte sentido. Vamos supor que eu diga para uma mulher, eu te amo, e a mulher fica calada, na verdade ela está sendo ativa, porque com o silêncio dela ela está falando, eu não te amo. Eu não posso retribuir isso, eu não posso confirmar isso, eu não posso dizer que a recíproca ela é verdadeira. Então, é uma atitude que parece ser passiva, mas é ativa, né? Você já deve ter ouvido falar em pessoas que são passivo-agressivas, por exemplo. Então, na passividade, muitas vezes existe uma agressividade. Aqui, quando você está falando da Bela Adormecida, está falando de uma mulher extremamente passiva, de modo que, quando você pede para ela tirar a roupa, para que ela seja queimada na fogueira, ela não reage e vai tirando a roupa. Ao mesmo tempo, né, para além de toda essa maldade da rainha, dessa revolta da rainha, que eu acho que talvez a gente não possa nem falar sobre maldade, porque existe uma discussão aí nesse sentido, né? Mas a rainha, ela era ativa. Então ela tomava decisões, ela interagia. E aí é que eu acho que está o X da questão, porque os homens parecem sentir muito medo por causa de toda essa masculinidade frágil dos homens, eles parecem sentir muito medo daquelas mulheres que são ativas, que tomam decisões, que são empoderadas. Então, essas mulheres, elas geralmente elas se queixam de uma certa dificuldade de encontrar parceiros e muito provavelmente, né, isso se dá justamente pelo fato dessa masculinidade frágil. Tem um livro chamado A Mitopoese da Psique, do Walter Boechat, que ele parte de uma perspectiva da psicologia analítica, que ele fala uma coisa super interessante. O homem, pelo menos brasileiro, ele não entra em contato com o anima dele, que na psicologia analítica seria basicamente um arquétipo feminino dentro do homem. E com esse empoderamento feminino que a gente tem hoje, a única chance que tem dos homens darem certo em relacionamento é se eles se permitirem passar pelo processo, ou pelo menos iniciar o processo do que Jung vai chamar de individuação, que seria basicamente entrar em contato com o seu lado feminino. Porque as mulheres entraram em contato com o seu lado masculino. Quando a gente está falando de lado masculino e feminino, a gente está falando de anima e animus, né? Que são arquétipos aí em Jung. E aí a gente está combinando toda essa análise psicanalítica aqui também com psicologia analítica, só para você entender que esse conto daqui, ele foi relatado, ele foi registrado em 1639, se não me engano,
Eu falei o ano, mas acabei esquecendo agora. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ele foi 1634. Mas olha só, tem muita coisa que simbolicamente fala sobre a nossa sociedade, a nossa civilização. Tem coisas aqui que são simbolicamente extremamente atuais. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.